estamos de volta aqui no Rumo ao Campo. Estamos conversando com o Samuel Solete, né? Conversando em off aqui. Hoje é aniversário de Espumoso, aniversário da Rádio Planetário. E a gente vai seguindo em frente, sábado hoje, na força sempre da Cressol, Lojas Mazã e Selba, Coprel, Cepasa, Sindicato Rural de Espumoso e Três Tentos. Samuel Solete da CMA, trabalha aí com consultoria, né, do agro, conhece toda a região com certeza, empresa consolidada aqui em Espumoso. Vamos saber dele então, né, as perspectivas para a área dele, o que ele ouve aí, né, dos nossos agricultores, né, que ele trabalha a campo mesmo, né? Isso aí. E também quanto tempo de empresa já aí, né? Enfim, qual é a região que ele está atendendo nesse momento. Bom dia, Samuel. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Parabenizar a rádio pelo aniversário e o município de Espumoso também. A minha empresa, agora em dezembro desse ano, a gente vai fazer 10 anos já. Olha só. Como o Bento falou, a gente está consolidado já no mercado. A nossa região de atuação começou basicamente aqui em Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, Salto, Jacuizinho, Ibirapuitã, Soledade, todo o entorno aqui. E também a gente faz projetos para clientes que não plantam lá no Mato Grosso, vamos dizer assim. Sim. A gente tem no sul do estado também, ali em Cruzilhada do Sul, Rio Pardo, Dom Feliciano. Então a gente tem uma região bem grande aí de atendimento, de rodagem. E é isso aí, estamos consolidados no mercado e sempre procurando atender o produtor da melhor forma possível, trazendo soluções para ele, desburocratizando a vida dele. E a questão do câmbio de assistência técnica, recomendações assertivas, pontuais, para que ele não gaste dinheiro desnecessário, só o que é necessário, né? A gente vem de anos aí de margens apertadas, né? Produtividades que foram quebradas aí em função de eventos climáticos, seja por seca, por enchente, enfim. A gente está aí, sempre buscando informação, se atualizando para melhor atender o nosso cliente, né? Você falou em Dom Feliciano, é lá perto de Camaquã, aquela região ali, né? Pelotas, sul, enfim. Sul do estado. Sul do estado, extremo sul quase, né? Extremo sul, lá perto de Cachoeira, lá divisa com o Cruzilhado do Sul. Lá. E hoje você consegue prestar uma assistência de qualidade, né? Com toda a tecnologia que tem hoje, né? Com certeza. Hoje você faz estudos, né? O pessoal faz o estudo, né? Leva lá, traz, enfim, o que precisa para melhorar, enfim, o ganho, né? O que não pode, o que nós estamos desperdiçando, né? O que a gente pode colocar de novidade que vai valer a pena, né? Para não investir em talvez uma coisa que não vá mudar muito, né? A realidade, o cenário. Hoje o produtor ele é muito assediado por várias empresas. Sim, né? tem muita. Depois que o soja lá para os anos 2020, 2021, que o soja deu aquela explodida lá, não sei se foi positivo ou não, acredito que foi um pouco negativo, os olhos se voltaram muito ao produtor, sabe? Todo mundo, vamos dizer assim, quer tirar uma casca, como diz o outro, né? E a gente sabe que não é bem por aí, né? O produtor, as margens são extremamente apertadas, né? Aqui a gente vive numa região que basicamente as áreas são, a maioria é arrendamento. Sim. Então o produtor já tem um custo inicial muito alto, né? Então tem que ter um certo cuidado, né? A gente trabalha basicamente com assistência, monitoramento a campo, a gente procura fazer um planejamento com o produtor antes de iniciar a safra. Depois que se inicia, a gente monitora as lavouras quinzenalmente, semanalmente, conforme a demanda do produtor. A gente manda relatório para ele, o que a gente viu, o que a gente não viu, e uma possível sugestão do que ele pode ou não fazer. Em cima disso, o produtor ele avalia da cabeça dele, né? E daí ele pode trocar uma ideia com nós, vou fazer isso, vou fazer aquilo, de repente fazer esse produto é melhor do que fazer esse, eu sei que tal empresa de repente tem um preço mais interessante do que a outra. Então o nosso trabalho basicamente é esse, né? E a gente sabe que nos pequenos detalhes que às vezes você faz a diferença, né, Rodrigo? E para também empresas, claro, ele procura sempre empresas de nome, né? E vocês trabalham também com esse direcionamento, né? Para o melhor negócio, e o negócio tem que ser bom para os dois lados, claro. Com certeza. Né? Porque às vezes você tem uma oferta muito boa, mas na verdade o produto às vezes não é tudo aquilo, né? Então tem que saber escapar também dessas... Que nem a gente não tem vínculo comercial com nenhuma empresa, Sim. né? A gente Melhor proposta, né? Exatamente, mas a gente conhece todas as empresas da região e a gente sempre está... todas vendem, né, Thiago? Todas querem vender e a gente procura sempre direcionar, não tanto assim, vai lá e compra em tal lugar. Sim. Só diz, esse produto aqui, tais empresas têm, ou se tu quer esse aqui, tal empresa tem. Então a gente dá essa
essa direcionada, assim, não tão pontual, Sim. mas mais de um macro, né? Você não indica, né? Claro, não é aquela coisa, a compra do fulano, não é? Vocês não são isso a gente filial não de fala. empresa nenhuma, né? Vocês são só a consultoria, como se fosse a contabilidade aí da... Isso, mas a gente tem que dar uma direcionada, assim, de longe, vamos dizer assim, né? Pesquisa, no caso é no campo da pesquisa aí, né? De mercado, claro, pesquisa de mercado, qual é o melhor cenário. É isso. Basicamente isso aí. E como é que tá hoje? Tá vendo aí então o nosso produtor hoje? O que, que ele te procura? Vai dizer, ó, não temos que. Tá? O produtor agora nesse momento, né? A gente tá. As lavouras de soja aí, as que foram plantadas mais cedo, estão se encaminhando para a reta final, né? O plantio aí começou 15 de outubro, então a gente já está aí com essas lavouras dessa época, estão se aprontando. E tem, obviamente, que começa em 15 de outubro, mas vai até. A gente teve lavoura até de janeiro aí. Isso. Então, tem lavouras que tem bastante coisa para acontecer ainda, né? Infelizmente, agora a gente veio muito bem até meio de janeiro, né? Excelente o clima, até demais. Porém, chegou em meio de janeiro até meio de fevereiro, a gente teve aquele período de estiagem, aqueles 30 dias ali, que muita gente, muitas regiões aqui ficaram realmente sem os 30 dias de chuva. Sim. Teve outras regiões, Depósito, Serra... Claro, a gente não querendo te interromper, o pessoal diz, mas 30 dias, mas choveu, mas é uma chuva de qualidade, a gente fala aquilo que né? Não, aqui em Somoza ficou em 2 milímetros nesse 30 isso, dias, então é considerado nulo, né? Quase considerado nulo. Teve outras regiões que pegou 20, pegou Sim. 10, pegou 15, então o cenário já é bem diferente. Aqui o entorno do município aqui realmente prejudicou bastante. E a gente vai ter uma quebra, né? Isso aí é fato, né? E agora... A gente teve essa última chuva agora, foi semana passada, faz 6, 7 dias. Sim. Aqui na cidade deu 10, 12 milímetros. O lugar que mais choveu, acho que deu 15, 20. O lugar que deu 1, 2. Então agora, pelas previsões, a gente vai ficar até o dia 8 de março aí de novo sem precipitação, né? Então, obviamente que isso aí não soma, né? Só tende a diminuir um pouco, né? Então, não vai ser um ano espetacular, né? Porém, na média, assim, se a gente for ver a média do município, tem regiões que são boas e tem regiões que são ruins, né? Então vai ser um ano aí, meia viagem, assim, não vai ser como a gente esperava, né? E para você que está nos ouvindo aí, né, que talvez não conheça, a gente sabe, o nosso programa aqui é direcionado ao agro, né, o pessoal que planta, que colhe, enfim, que trabalha nesse mundo aí, né, pode, às vezes, nos acompanhar o nosso público, talvez que nos acompanhe mais, mas também o público em geral. Hoje... Nós somos um município agrícola, né? Em que todo o comércio, né? Toda a economia gira em torno da agricultura. Se o agricultor não vem para o campo trazer o dinheiro, né? Enfim, aqui todo mundo perde, né? Então, muitas vezes as empresas deixam de contratar, né? Por causa também que a agricultura não está indo bem, ou esperam, né? Melhorar. E essa espera melhorar passam-se meses, né? E até anos, às vezes, né? Para se recuperar, né? Tipo, aqui a gente, querendo ou não, é dependente da agricultura, né? Basicamente soja. Então vai se dar a colheita agora em abril, maio e depois só no outro ano de novo, né? Então, obviamente, a gente é do comércio também. Sim. A gente sente isso aí, é um reflexo imediato, né? Isso aí não é imediato. A gente nota, a gente trabalha no centro também, né? A gente vê pelo movimento, assim, infelizmente diminui bastante o comércio, né? O pessoal sente, né? Então, por isso que a gente está sempre na expectativa de um ano bom, né? Que as coisas melhorem, né? E agora falando da nossa empresa, agora, final agora da safra de soja, vai vir o inverno, né? É um período do produtor tentar pôr a casa em dia, né? Se organizar o que vai fazer no inverno, Sim. Que medidas eu vou tomar, seja a nossa empresa trabalha com análise de solo, vamos fazer uma análise de solo para ver como é que está o meu solo, Sim. o que eu posso investir, o que eu não posso, o que eu preciso pôr, para lá na frente, a cultura que eu colocar, eu conseguir extrair e produzir mais, né? Vou trabalhar com trigo. A gente sabe que as margens estão bem apertadas do trigo, né? O preço não está atrativo, o custo alto dos insumos aí. A gente vê o dólar caindo, mas os insumos todos subindo, então fica uma incerteza do produtor, né? Ou vou trabalhar com uma cobertura de solo, de repente deixar o solo dar uma descansada, cobrir ele, colocar uma palhada para ciclar nutriente, para evitar que venha plantas daninhas, guardar mais água no solo. Ou vou fazer uma cobertura também para já lá em agosto, setembro, trabalhar com milho. E a gente está vendo que é uma cultura que está trazendo uma rentabilidade bem interessante. Pessoal, todo mundo aqui, a gente não tem muita
como é que eu vou dizer assim, cultura de plantar milho, né? Sim. Mas a gente tem alguns clientes que plantam e a gente está vendo que eles estão tendo sucesso, né? Estão se organizando e estão tendo sucesso. As variedades de milho, nos últimos anos, evoluíram muito. Tem o milho irrigado também, né? Bom. Tem milho irrigado, as variedades, a gente basicamente com sequeiro, né? Irrigado é pouca, né? É pouco porque ainda não é cultura e também a gente sabe que não é tão barato hoje tu ter talvez uma plantação ali, tantos hectares, poucos hectares com a irrigação, mas enfim. E daí tem que dispor de água e tal. Tem que ter uma reserva, isso mesmo. Esse é um outro assunto um pouco mais complexo, mas é interessante também. Mas o milho do sequeiro tradicional que a gente tem aqui, pode continuar. Isso, o milho sequeiro, que, como eu estava falando, o produtor se organizar, fazer uma cobertura de solo, escolher uma variedade de teto produtivo alto, a gente viu que está dando retorno, está entregando de repente até mais às vezes do que uma lavoura de soja. Não estou aqui para dizer que o produtor tem que parar de plantar soja e plantar só milho. Não é isso. Mas é pegar a tua propriedade lá, eu tenho 100 hectares, tenho 50 hectares, vou destinar, para começar, 10, 15% da área. Sim. Organiza, faz uma área, faz uma palhada, faz uma cobertura, um mix. E lá na frente, procura uma orientação técnica, né? Uma empresa que vai te assistir de acordo, né? E experimente. Porque as variedades de milho hoje são surpreendentes, assim. Às vezes te surpreende para muito mais do que tu imaginava, sabe? Se tu pegar ao longo dos últimos 10 anos aí, ao meu ponto de vista, as variedades de milho se desenvolveram muito mais do que a soja em tecnologia de variedade, assim, né? Então a gente tem que aproveitar, o produtor tem que aproveitar, tem que sair daquela mesmice, todo ano eu estou fazendo isso. Depender só de uma, talvez. Trigo, soja, uma vez, soja. A gente sabe que tu ficar na mesmice e as coisas não estão acontecendo, tu tem que mudar, né? Tem uma canola aí já no inverno que mudou, está sendo uma realidade já, né? Lembraram também a canola, é uma outra opção que está entrando, né? Uma cultura também mais minuciosa, mas eu acredito. Mas que é rentável, né? Isso, rentável, tem um valor agregado no saco muito interessante. Pega o trigo hoje aí é 55 pila a canola. O pessoal fez os valores nos contratos aí é 125, 130, 135, até mais em alguns casos, né? Então é uma outra alternativa para quebrar aquele ciclo também, só trigo. Colocar uma planta diferente, fazer uma rotação, né? Eu vejo que isso é uma coisa que está faltando bastante para nós aqui, sabe? Essa rotatividade. Claro, o produtor ele vem calejado desses anos de estiagem e tal, mas não tem muito o que fazer. O clima, lá de cima a gente não muda, né? O que a gente pode mudar é aqui, né? É no solo, é na rotação, se organizar, fazer uma cobertura, uma análise de solo. Precisa de calcário, precisa de fósforo, de potássio. Eu acho que vai muito por aí, né, Rodrigo? E o solo recuperado, vamos dizer assim, 100%, o que ele deve ter para ele estar assim dizer? Porque a gente teve aí uma enxurrada em alguns lugares, aí muitas vezes, né, enfim, compactado também, e para ele se recuperar bem hoje, e você, nas áreas que você também atende aí, como é que você está vendo a qualidade do nosso solo aqui e quanto tempo ele leva a se recuperar? Sem você, ou ele nunca está 100%? Por exemplo, mesmo que faça um tratamento... Consegue ficar assim 100%, só que cada ano, conforme a adubação que tu faz, a cultura que tu coloca, aquilo que tu extrai, obviamente que há uma alteração, né? Pegar esses 2 anos que passaram, aquelas enxurradas que teve ali, as duas foram mais ou menos no mês de maio ali. Isso. Então, ali prejudicou bastante, lavou bastante camada superficial, abriu valeta em lavoura. O produtor sabe, teve gente que foi muito prejudicada com isso. Sim. E daí tu vai ter que fazer uma análise solo para ver como é que está o teu pH, como é que está a tua saturação de base, os níveis dos macronutrientes, né? Fósforo, potássio, enxofre, cálcio. Aí tu vê, vou fazer uma correção de solo com calcário, vou colocar um potássio, vou colocar um cálcio, um enxofre. Tudo isso vai da análise, né? Tem que fazer uma análise solo para ver o que tem e o que não tem, né? E obviamente que a própria adubação que tu faz na soja, ou no milho, ou no trigo, ele automaticamente tu vai repondo aquilo lá, né, Rodrigo? E eu vejo hoje principalmente a questão de cobertura de solo, assim, fazer um mix de cobertura, seja um pré-trigo, pré-soja, toda a cultura de interesse que tu vai colocar, o ideal seria antes dela tu já ter um mix preparando para aquela cultura, sabe? Uma cama de palha. Isso aí eu vejo que dá uma diferença absurda, assim, absurda. Quem nunca fez, o dia que fizer vai se surpreender, porque o que faz com a terra, assim, com o solo é impressionante, sabe? Eu vejo isso está faltando bastante. A gente nota no inverno, o pessoal tira o soja, o pessoal tem lavouras que o pessoal deixa, abandona o inverno, vamos dizer assim, sabe?
E a gente sabe que ali é um período de que tu poderia estar protegendo, né? O próprio solo, a lavoura exposta, o próprio solo, ele degrada o solo. Eu ia perguntar para você, ele não é autossuficiente, ele não se recupera, enfim, tipo, automaticamente, ou ele precisa sempre Precisa estar... de uma cobertura. Ah, bom. Precisa Só. de uma cobertura. O próprio sol, ele tá ali queimando, né? Ele tá te tirando coisa, tá? Principalmente tá evaporando água. Sim. Então, se tu pensa que tem uma camada de palha em cima, teu solo tá protegido. Automaticamente ele vai ficar mais úmido, Mais vai úmido, guardar sim. mais água. Então isso eu vejo que é uma coisa, se a maioria dos produtores fizesse, experimentasse, ia dar uma ajuda bastante. E por isso que tem que ter uma boa consultoria sempre, né? Procurar pessoas que entendem, né? Que estão ali para dar as dicas. Enfim, não só dicas, né? Trabalhar, você falou ali do milho verde, né? Eu falo milho verde, você fala milho, né? Que aí a minha principal interesse pelo milho aí é o milho verde, né? A questão, a época do milho verde, o pessoal tem, claro, a gente fala aqui, né? É uma comida, né? O milho, imagina, você pega ele verde, é bom, né? Depois também tem, né? A hora de beneficiamento e as farinhas, enfim, tudo que é feito do milho. Então, é um baita de um cereal aí, né? O nosso milho aí. Quem gosta dele verde, enfim, o produtor, que claro que vai... Mas... É uma cultura que tem um alto teto produtivo, né? Se dá um ano para acertar, e a gente teve esse ano aí, as produtividades de sequeira aí surpreenderam, né? É mais do que a gente imaginava. Sendo que a gente ficou ali, teve um período por milho que foi fatal ali entre novembro e dezembro, que ficou 22 dias sem chover. E o milho, eu falo sempre aqui que ele é um beberrão, né? O milho tem que ter água, né? Ele gosta de uma água, né? Tem que ter água. A gente fala que o milho é bem sensível, mas na verdade o milho é uma das plantas que mais resiste ao sol. Porém, ele tem uma fase muito crítica ali, que é um Sim. período ali, pré-pendoamento ali, que ele necessita de água naquele momento. Mas é uma planta assim, nossa, pensa em questão de massa verde que produz, né? O quanto Sim. cicla de nutriente, né? Que lá mexe realmente com o teu solo, né? Mexe positivamente, né? Ele é uma planta que, tanto o fruto que ele dá, não vou, a espiga ali, enfim, o milho, eu vou falar fruto aqui porque é o fruto da planta ali, né? Até mesmo a própria a planta ali, né? Você faz silagem, enfim, também, né? Ele não é, ele é aproveitável 100%, né? Aproveitado 100%. Até depois de seco. Exatamente. Tem gente que faz silagem, produtor, normal. A Sim. gente tem clientes que fazem isso, que plantam, a gente cura da lavoura Sim. para o produtor fazer a silagem, né? Tem uma alimentação principalmente gado de leite, né? Quem Sim. tem gado de leite procura fazer silagem ou comprar de alguém, né? Então é uma baita alternativa que pode ter. No campo tudo se aproveita, né? Tudo se aproveita. Todos, até os pés de carrapicho lá. Aí isso fica aí. lá depois só se vê de palhada, né? Depois quando cresce lá. E hoje falando nisso, né? Tem tratamentos aí, né? Prevenção de pragas, né, Samuel? A gente hoje tem uma tecnologia boa aí, né? Hoje o produtor não sofre mais como era antigamente. Ainda tem umas novidades aí que vem. Não sei de onde é que elas vêm, mas elas surgem. Até eu conversava com uma engenheira agrônoma, disse que tem umas modalidades que aparecem aí, enfim, daqui a um pouco tu tem que fazer um novo tratamento, criar um novo produto para combater, né? Eu, basicamente, assim, a minha maior preocupação sempre é a questão de plantas daninhas, né? Plantas daninhas. Lavoura. Que é um desafio. Que as pragas tu passa ali As pragas a gente consegue controlar, tu consegue monitorar e resolver ali naquele momento, tu faz uma aplicação, a gente tem Sim. N ferramentas de inseticida e fungicida. Eu nunca foi a minha preocupação isso aí. Minha preocupação mas é erva daninha mesmo. é erva daninha, porque tu fez uma dessecação mal feita, implantou cultura da soja, tem variedades, hoje tem variedades em list que tu consegue fazer um manejo por cima do soja depois e resolver o problema que ficou lá de trás. Mas tem variedades que não, então tem que implantar a cultura de acordo, dessecar bem, colocar para emergente e tal, tem que fazer um manejo certinho para te não ter problema lá na frente, porque depois estoura aí, planta daninha, a gente sabe que a produtividade compromete bastante, né? É isso que eu ia te perguntar agora pra gente tirar essa dúvida, principalmente eu aqui, né? Até para aprender também, né? A erva daninha, no que ela consiste, o que ela danifica? Por exemplo, ela toma o nutriente do solo, Competição por água, por solo, por nutriente, luz, tudo. Ela é um vilão nesse quesito. É um vilão. Ou seria na hora da colheita, por exemplo, se está infestado, também da quebra, da muita impureza, enfim, tudo. Durante o ciclo, tu pegar desde o início, ela pode te dificultar. Se tu tem uma lavoura muito suja, tu implantou. Sim. Pode dificultar o estabelecimento da soja. Pode ter uma lavoura que fique, de repente, até rala por causa do volume de plantas daninhas. E no decorrer do ciclo, principalmente a competição por água e nutriente. E elas, né, são... E tu pega uma planta hoje que mais assusta o pessoal, que é uma planta de caruru, é uma planta que pode dar 2 metros de altura. Sim, E ela se desenvolve muito rápido, então ela suga o solo, né? sim. Pega a questão de buva também. E lá na frente também vai te dificultar. Tu vai ter que fazer uma dessecação dessa área, então de repente tem um custo a mais que tu tem Sim. para matar essas pragas.
Porque se for colher uma lavoura infestada de planta daninha sem dessecar, na colheita fica louco, né? Quantidade de soja que vai fora, impureza, umidade. Então, só prejudica, né? Se tiver uma lavoura livre de praga, de planta daninha, com certeza está na frente, né? Com certeza. E tudo isso é precaução, né? Tudo é precaução, tudo é manejo pensado com antecedência. E né? tem as daninhas que são pontuais, por exemplo, de período. Por exemplo, dá um período de chuva, essa aqui é que mais vem. Período de estiagem, essa aqui resiste mais. A gente nota bastante, tipo, que nem deu esses... Tinha lavouras que estavam limpas, assim. Sim. Daí vinham, que nem eu falei, que choveu até ali 15 de janeiro. As lavouras Sim. estavam limpas, tudo certinho, o soja se desenvolvendo. Deu um período de estiagem, que aconteceu? Daí a planta de soja para e daí as plantas daninhas São resistentes. estouram e saem no meio. Daí isso a gente viu nesses anos de estiagem que todo ano aconteceu isso. Deu um período de estiagem ali, aqueles 30 dias que vem recorrente isso aí. A gente nota que depois a planta daninha infesta a lavoura, né? Umas mais e outras menos, né? E hoje, com a tecnologia do soja transgênico, enfim, só a modalidade de soja que a gente tem aí, esses tratamentos podem ser feitos durante todo o período ou, por exemplo, para combate às ervas daninhas, enfim, Isso. pode... Geralmente é feito ali, começa ele ali 25 dias, 30 dias após o plantio. Sim. E ele se estende até o florescimento, basicamente. Isso Então aí, pode- vamos dizer, até 60, 70 dias depois. Pegar o glifosato, que é o mais comum que a gente tem no soja RR, Sim. ele até o florescimento. Soja botou um botão de flor, tu não aplica mais, porque ele pode prejudicar. E tem outros produtos que tu até pode passar disso aí, né? Não é o recomendado, né? Sim. O recomendado é tu fazer até o florescimento, porque tu sabe que depois que a planta está colocando fruto, o ideal é tu não estressar ela. O produto, por mais que a planta é resistente a ele, tu vai aplicar lá um herbicida para matar a planta daninha, que não vai matar o soja, a planta tem que absorver ele, metabolizar Uhum. e ela não morre. Mas a gente sabe que se ela está num período ali de florescimento que está colocando os frutos, o ideal é tu não colocar um produto naquele momento, né? Somar não vai, então evita de colocar. A não ser que seja uma situação muito extrema, né? Tu tem que fazer uma dessecação. Aí o ideal é tu olhar a lavoura, ver como é que está o estágio certinho, que produto tu vai usar, né? Assim, meio a olho e no achismo não dá para Sim. fazer as coisas, né? O pessoal está nos ouvindo aqui, a gente sabe que tem muita gente que entende do assunto, talvez ali está dizendo, ó, tá falando a verdade, ou não é bem assim, talvez, né? A gente tem, claro, e pessoas leigas, enfim, né? A gente está trazendo aqui mais, então, esse debate aqui, né? Eu conversando com o Samuel, que entende do assunto, né? E eu faço algumas perguntas. E aí eu pergunto também a lavoura e tiro essa dúvida, talvez é muita gente que tá fora do agro, né? Não está inserido, né? A lavoura, ela é vamos dizer assim, a manutenção é durante todo, é do início ao fim, até depois, né? Então não para nunca, né? Geralmente é Aí difícil. a pessoa acha, plantou, deixa crescer, deixa lá, né? Agora é só colher. Muitas vezes essa visão de fora, né? Mas não é assim, Pega né? uma lavoura Tem de risco, tem tudo, né? Pega uma lavoura de soja, por exemplo, aí tem que entrar pelo menos 2 vezes antes de fazer a semeadura com dessecação. Daí tu semeou. Daí dali 25, 30 dias tu entra de repente com uma outra dessecação já com o primeiro fungicida. E depois tu vai fazer mais 3. Então aí já são 6, 7 vezes que tu entra. Vou fazer uma dessecação pré-colheita, mais uma vez. Depois a colheita. E depois vem inverno. 1, 2 dessecação antes de fazer a semeadura. E depois assim vai. Então tu entra aí, dependendo da lavoura, 15, 20 vezes por ano na mesma lavoura. Olha só. É bastante serviço que você dá, né? Não é brinquedo, não. A lavoura hoje é... E tu perdeu... E tem muito time, né? Sim. Eu tenho time para aplicar a planta daninha. Eu tenho que pegar até 3, 4 folhas. Mas eu vou fazer semana que vem depois da chuva. Já perdeu o time. Pode ficar uma aplicação ineficiente. Colheita é a mesma coisa. Tem que colher. Semeadura, deu condição, tem que plantar. É aquele momento, né? Naquele momento. Então o produtor hoje a gente vê, tá muito sempre ligado, sabe? Tá sempre fazendo várias coisas ao mesmo Sim. tempo, né? Daí não é só um talhão, né? Tem mais de uma lavoura. Então tem que... Por isso que a questão da assistência hoje eu vejo que é muito importante, né? A gente faz o nosso trabalho ali, tenta auxiliar o produtor para deixar ele o mais livre possível, a cabeça mais tranquila, para ele lá fazer esses tratos lá, porque isso é quem faz ele, né? Sim. E a gente ajuda em outras coisas, na burocracia, Sim. numa recomendação, no produto e tal, para ele ficar mais tranquilo. Porque se o cara for fazer tudo sozinho, é confusão. E cada dia mais sozinho hoje, né? Hoje em dia a gente vê a questão de mão de obra aí no interior bem complicado. Tem aí as tecnologias, os aplicativos, enfim, né? Mas, né, muitas vezes... Tá vindo para somar, né? Mas às Sim. vezes tu precisa de alguém lá, né? Uma pessoa lá para fazer, para levar uma máquina. Precisa da experiência física, né? Que é pra pessoa levar uma experiente. máquina, para levar É. um caminhão, para buscar. Isso. Precisa, não adianta. A mão de obra ela é indispensável na agricultura, né?
Com certeza. E as lavouras hoje em dia muito mais, né, aparelhadas, né, muito mais com a tecnologia, mas ainda precisa do sol, da chuva e do solo, né? Com certeza. Não tem como fugir disso. E, claro, de pessoas como vocês, engenheiros agrônomos, empresas aí que tratam essa parte burocrática aí melhor, né, para o agricultor não ter, muitas vezes, né, esquentar a cabeça e procurar cuidar só da lavoura. Isso aí. Falando de plantio, né, a gente sabe o quanto é importante, agora fazer uma dúvida aqui também, a fotossíntese, enfim, que é importante, né? Ela acontece com a luz solar ou acontece também no dia, enfim, se não tiver sol, ela não acontece ou ela acontece igual? Só contém a luz solar mesmo. Porque a gente tira essa dúvida, aí eu quero tirar essa dúvida, porque o pessoal fala muito nisso, enfim, que pode... Então, dias muito sem sol, dias com muito sol, o que pode influenciar nessa parte aí? Basicamente tem que ter sol, né? A gente É isso nota aí. que tem anos a cultura do milho, principalmente ali, que ele é plantado em agosto, setembro ali. Tem momentos ali que a gente pega uma semana de dia nublado, né? Sim. Chuva e tal. Prejudica bastante, né? Porque a planta precisa do sol para ela fazer a fotossíntese, pegar que sequestrar carbono, enfim, ela precisa do sol. Isso é indispensável. Isso aí a gente já viu em vários anos, ficar uma semana, duas Sim. semanas nublado, garoando e tal, a planta ela sente. Dá um retardo. Retardo, com certeza. Muito bem, Samuel Solete, da CBAR, né, consultoria agronômica aqui de Espumoso, mas não é só de Espumoso, aqui é a sede, né, mas ele já está expandindo aí, já está lá pelo sul do estado. O que se planta lá? O pessoal descobriu a soja também lá para os lados de Pelotas? Estão metendo soja lá, né? Basicamente soja, né? Lá umas terras mais... As arrozais lá a gente ia falar bastante, né, tá plantando grande para baixo ali, né? Quanto mais para baixo, tem arroz. A gente não... Por enquanto, a gente não se envolveu com arroz Sim. ainda. Mas pode vir a se envolver, né, que nem os outros. Mas lá basicamente é soja, né? Lá as áreas são um pouco mais baixas, um pouco Sim. mais arenosas, né? A gente tem uns clientes que esse ano a gente vai tentar implantar alguma lavoura de trigo e de cevada para a gente ver como é que se comporta. Mas basicamente lá é soja, né? Estão E fazendo gado também uma área experimental. Isso aí. Mas a questão do gado aí, sempre o Rio Grande do Sul aí pega aquela parte para lá da campanha ali também, ainda tem bastante, né? Tem bastante. O gado hoje... Era a nossa principal cultura lá nos anos primórdios, né? Se for voltar aí a 70, 80 anos atrás, o Rio Grande do Sul era basicamente gado, né? Com nossos tropeiros levando e trazendo gado. Isso. A gente vê hoje também, fazendo parênteses, a questão do gado é uma atividade que está dando uma lucratividade interessante para o produtor, né? Aqui já estão retomando na região, né? Muitos. Estão retomando. Tinham dado uma segurada, mas agora voltou um pouco melhor. Tá dando um retorno interessante, o produtor consegue fazer a conversão, ele consegue engordar. Os alimentos também estão um pouco mais barato, isso reflete também a questão do próprio milho, a própria aveia, Sim. o próprio soja, tudo isso reflete. A gente não está num preço atrativo, se tu for ver, dos cereais, né, no Sim. modo geral. Então isso, o que é bom para um é ruim para outro, né? Então, mais ou menos por aí. O gado tá interessante. O gado vamos dizer assim, né? A área da agricultura, enfim, né? Que você tem que ter também o campo, né? Para ele. E tem que ter espaço, né? Ou confinado, enfim, tem que ter alimento e alimento de qualidade. E ele quer você plantar o alimento você mesmo, né? Produzir o seu alimento para o seu próprio rebanho, ou você comprar, né? E aí tudo isso também ajuda lá no final do preço, né? Como é que é hoje, se você tem um gado confinado, tem um nicho de mercado. Se você tem um gado solto, tem um nicho de mercado. Isso aí. Só que tem vários nichos, tem gente que tem vaca de cria, tem Sim. os terneiros, Reprodução, é isso? Tem gente que tira os terneiros, leva para o campo, depois leva para o coxo e vende, então varia. Outros vendem com 200 quilos, vendem para alguém engordar, Sim. Então, é bem misto. Terneiro precoce, que chamam, né? Também. Hoje nós estamos aqui, e nós temos uma região rica aqui, né, Samuel? Se for ver, né? Hoje eu gosto de olhar o satélite aqui de Espumoso, né? O Google Maps ali, né? Para ver o lugar para pescar daqui a pouco, dar uma ida na beira do rio, para conhecer o lugar. Eu gosto de desbravar, nós temos 2, 3 amigos aí. De vez em quando a gente vai para a beira de um rio para dar uma brincada ali. E aí eu vi quanta gente tem aqui de área, né? Aqui no nosso município de Espumoso, nosso interior, aqui na região. Campos ainda, né? Campos virgens, dá para dizer assim também, né? Tu olha ali, né? E questão de rio, água. Rio, água. A gente é bem servido aqui em Espumoso quanto a isso. Eu não sabia que era tão grande o rio Jacuizinho, que ele nasce aqui para cima e vai lá, cair lá embaixo, para baixo do Salto do Jacuí, lá em Itaúba, ele vai cair no... É gigante. Vai encontrar o Jacuí. Espumoso tem 50 e poucos mil hectares, né? Gigante a área agrícola. Sim. A extensão de Espumoso, né? Espumoso é maior que Passo Fundo, maior que Passo Fundo. É uns metros quadrados. Não é a cidade, pessoal, é o município, é maior em área territorial. Alguns metros maior que Passo Fundo. Alguns metros maior que Passo Fundo. Isso aí. Eu residindo um tempo em Tapejara, e lá eles têm 250 quilômetros de área, nós temos 700, se não salvo engano. Espumoso é muito grande. Tu pega o interior aqui para te sair lá na divisa,
torno de 60 quilômetros praticamente. E isso tudo é terra plantada, é tudo, né? Então, imagina o tamanho que é a nossa agricultura. Que bom que a gente tem uma cooperativa pujante aqui, que é, né, modelo aí no estado, né? Em expansão, muito menos. É muito mais. bem na área. E Somoza, de repente tem gente que não tem essa noção, porque o Somoza, eu digo, é como se fosse um balão, né? Uma bexiga. Sim, O município está na ponta aqui, mas todo o resto está por sim. fundo, né? E aqui, quem passa no asfalto aqui na avenida, aqui tu enxergas pouca coisa, né? Nem tem muita dimensão do quão grande é para lá, né? Depois, Não é um município polo industrial, mas é um polo agrícola, né? que nem a gente fala depois do Rio Butiá lá, Sim. a gente já encontra as áreas maiores, né? Uma região maior. Sim. Né? E era maior, né? Tinha Salto, Campos Borges, Alto Alegre, outros aí, né? E agora, enfim, ainda ficou grande, né? Ainda ficou grande. Então não é fácil, né, gente? Não é fácil você, também um município do tamanho que é Espumoso. E olha o potencial agrícola que nós temos aí, né? Bastante, gigantesco. Tu vê pelo volume de empresas que Sim. tem no município. Da própria nossa cooperativa, a Cotriel, aqui, né? As outras empresas. Outras empresas de ar, se instalam, aí. se instalaram, então isso é um reflexo do que tem aqui, tem bastante potencial, né? Com certeza, então. E o pessoal hoje, tu falou ali, falasse de arrendamentos, hoje o pessoal tá... Como é que tá os arrendamentos aí, enfim, os produtores aí estão fazendo esse negócio, esse intercâmbio aí? Basicamente sim, né? Que nem eu falei, Somoza é 70% das áreas que são plantadas, cultivadas, elas são arrendadas de alguém, né? Sim. Então, e isso vem pessoas de fora que arrendam aqui também? Maioria daqui entra em negociação aqui dentro? A maioria daqui, mais de arrendamento, né? A Sim. gente sabe que tem esse número que eu falei, tem gente que planta só área própria Sim. e tem gente que basicamente planta só área arrendada, né? Então a gente sabe da dificuldade que tem, do preço, né? O custo para pagar já é um custo instalado que tu tem. Que não, Sim, não tem, se dá, eu pago, se não dá, eu não pago. Não, deu ou não deu, né? O nosso acordo, o nosso contrato, enfim, é esse, né? É isso. Não tem o que fazer, né? Claro que é um custo que tem, mas é uma cultura já, se tu vai para outros lados aí é da mesma forma também. Sim. E aqui, judiaria esses últimos anos aí que a gente teve essas quebras de safra, né? Senão a gente vinha sempre colhendo bem as nossas terras que são férteis, né? A gente consegue produzir bem, é um clima bem definido. Temos que colher. O clima tem que colaborar conosco para a gente tentar extrair o máximo possível para o produtor dar esse giro aí, né, Rodrigo? Que bom. Muito bem, Samuel Solete, então conversamos com o Samuel Solete da CBAR, né, Consultoria Agronômica. Muito obrigado, Samuel, né, por vir aqui. A gente conversará com certeza muito mais vezes aí, né, se Deus quiser. Então ele esteve conversando conosco, falando aí, né, um bate-bola aqui sobre agricultura, tirando algumas dúvidas, principalmente minha e de alguns que estão aí nos ouvindo. Muito obrigado. Agradeço, Rodrigo, agradeço o convite da rádio, é sempre um prazer estar aqui. Um bom dia a todos aí e para os produtores e uma boa safra de soja aí.